Felipe, você já se perguntou como funcionam aqueles algoritmos de ordenação que aprendemos na faculdade? Hoje eu quero entender de verdade o Selection Sort. Como ele funciona na prática? Ótima pergunta, Cody! O Selection Sort é como organizar cartas na mão de forma bem metódica. Imagine que você tem um baralho embaralhado e decide organizá-lo da seguinte forma. Primeiro você procura a menor carta de todas, coloca ela na primeira posição. Depois procura a segunda menor carta e coloca na segunda posição. E assim por diante. Interessante essa analogia das cartas, mas, tecnicamente, como o algoritmo funciona com arrays? Tecnicamente, o Selection Sort divide virtualmente o array em duas partes. Uma parte ordenada à esquerda, que começa vazia, e uma parte não ordenada à direita, que inicialmente contém todos os elementos. A cada interação, ele seleciona o menor elemento da parte não ordenada e o move para o final da parte ordenada. Entendi o conceito, mas me explica melhor essa história de invariante que você mencionou. Excelente pergunta! Um invariante é uma propriedade que sempre se mantém verdadeira durante a execução do algoritmo. No Selection Sort, o invariante é, após a iésima interação, os primeiros i elementos do array são os i menores elementos de todo o array original e estão em ordem crescente. Isso garante que quando terminamos, todo o array está ordenado. Agora preciso ver isso funcionando. Pode me mostrar um exemplo passo a passo? Claro! Vamos usar o array 64, 34, 25, 12 e 11. Primeira interação, procuramos o menor elemento em todo o array. É o 11 na última posição. Trocamos ele com o primeiro elemento, que é 64. Agora temos 11, 34, 25, 12 e 64. O 11 já está na sua posição final. Segunda interação. Agora ignoramos o 11 que já está ordenado e procuramos o menor na sublista 34, 25, 12 e 64. O menor é 12. Trocamos com o 34 que está na segunda posição. Resultado: 11, 12, 25, 34 e 64. Dois elementos já ordenados. Terceira interação. Sublista 25, 34 e 64. O menor é 25, que já está na posição correta. Então não há troca. Quarta interação. Sublista 34 e 64. O 34 já está correto. Quinta, só sobrou o 64 que automaticamente está na posição final. Array final, 11, 12, 25, 34 e 64. Muito legal ver o passo a passo. Mas e a performance? O Selection Sort é eficiente? Bom, vamos aos números. A complexidade de tempo é O de n ao quadrado, em todos os casos, melhor, médio e pior. Isso acontece porque sempre fazemos aproximadamente n ao quadrado sobre duas comparações, independente se o array já está ordenado ou não. Para a memória, usa apenas O de 1 espaço adicional, sendo um algoritmo in place. O de n ao quadrado. Parece meio lento, né? Mas tem alguma vantagem específica? Sim, uma característica única do Selection Sort é que ele faz no máximo n-1 trocas, uma por interação. Isso é útil quando o custo de trocar elementos é muito alto. Por exemplo, se você está organizando objetos físicos pesados ou trabalhando com estruturas de dados onde swap é uma operação custosa. Interessante! E quais são os prós e contras gerais? Vantagens: simplicidade de implementação e compreensão. Usa pouca memória adicional. Faz poucas operações de troca e tem comportamento previsível. Desvantagens: é lento para listas grandes. Não aproveita se o array já estiver parcialmente ordenado e a versão clássica não é estável. Pode alterar a ordem relativa de elementos iguais. Agora eu quero ver o código. Como eu implemento isso em Python? Vou te mostrar uma implementação bem clara do Selection Sort. Legal! E se eu quiser ordenar em ordem decrescente? Simples, basta procurar o máximo em cada interação ao invés do mínimo. Você mencionou que ele não é estável. Tem como torná-lo estável? Boa pergunta! Sim, é possível, mas requer uma modificação significativa. Ao invés de trocar diretamente, você pode salvar o valor mínimo encontrado e deslocar todos os elementos entre a posição i e a posição do mínimo. Uma casa para a direita, depois inserir o mínimo na posição i. Isso preserva a ordem dos elementos iguais, mas aumenta o número de movimentações de O de n para O de n ao quadrado. Entendi. E na vida real, quando eu devo usar Selection Sort? Na prática, Selection Sort é ideal para ensino de algoritmos por sua simplicidade, listas muito pequenas onde a diferença de performance é negligível,
ambientes com restrições extremas de memória ou situações onde o custo de troca de elementos é excepcionalmente alto. Para aplicações reais com dados maiores, algoritmos como Quicksort, MergeSort ou TeamSort são muito superiores. E aí, qual algoritmo de ordenação você gostaria de ver destrinchado no próximo vídeo? Bubble Sort, Quicksort ou talvez algo mais avançado como Heap Sort?